Olá, eu sou a doutora Fernanda Imperial, especialista em reprodução humana. E se você está pensando em fazer uma FIV, provavelmente já se perguntou: quantas tentativas são necessárias para eu engravidar? Se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo que eu vou esclarecer essa dúvida e explicar os principais fatores que estão relacionados ao sucesso da FIV. Vamos lá? A FIV é um dos procedimentos da reprodução humana mais eficazes, mas nem sempre vão resultar em gravidez logo na primeira tentativa. Estudos mostram que a primeira tentativa pode dar certo em cerca de 35 a 55% dos casais. Isso porque a gente tem impacto tanto da idade como da qualidade dos embriões e também do histórico de saúde para dar certo. Então, nem sempre uma tentativa vai resultar em gravidez. Isso significa que para algumas pacientes serão necessários mais ciclos para alcançar a tão sonhada gravidez. Vários fatores podem influenciar na quantidade de tentativas necessárias para engravidar. Hoje eu vou falar sobre 4 principais fatores. Primeiro é a idade da mulher. A gente sabe que acima dos 35 anos, a qualidade dos óvulos já é inferior, mas que vai piorando com o passar dos anos. Então, a chance de uma mulher aos 35 anos é melhor do que a chance aos 40 anos. Isso porque a mulher já nasce com essa quantidade de óvulos e que vai se perdendo ao longo da vida. E a gente tem esses óvulos parados numa certa fase da divisão celular. E aí, ao retomar essa divisão celular para fazer o embrião, a gente pode ter algumas dificuldades. É como se a energia do óvulo também diminuísse com a idade. O segundo fator é a qualidade dos embriões. Está diretamente ligada a essa taxa de implantação e a possibilidade de dar certo. Tanto na sua morfologia, que é o formato dos embriões, existem embriões que a gente chama de top quality, que são os embriões mais desenvolvidos, mais expandidos, menos fragmentados, e que eles vão ter uma taxa de implantação superior aos embriões que estão mais fragmentados. Geralmente, essa classificação a gente dá no estágio de blastocisto, e os blastocistos que têm uma classificação BC, CB ou CC têm uma qualidade inferior e uma taxa de implantação inferior quando a gente compara com os embriões top quality, que são aqueles com as letrinhas AA, AB, BA e BB. Outra forma da gente analisar esses embriões é pela morfocinética, por meio do embrioscope, que é um aparelho que tira fotografias seriadas desses embriões. A gente sabe como eles estão se desenvolvendo e também consegue dar uma nota em relação a isso, a esse potencial de implantação do embrião. Ainda, a gente pode avaliar o embrião de uma terceira forma, que é pela análise genética. Então, é feita uma biópsia embrionária e análise genética para saber se esse embrião tem alterações cromossômicas ou não. E a gente já sabe que os embriões euploides, então que tem número de cromossomos normais, tem uma taxa de implantação superior aos embriões aneuploides, que geralmente não implantam e não resultam numa gravidez com um bebê nascido vivo. Então, são essas 3 formas de avaliar esses embriões, pensando na qualidade dos embriões e que impactam no sucesso da FIV. O terceiro fator se relaciona à saúde do útero. É importante que a gente tenha um ambiente saudável de útero e endométrio para facilitar essa fixação do embrião, principalmente relacionado à espessura e o aspecto desse endométrio. Os estudos mostram pra gente que os endométrios que estão acima de 7 milímetros com aspecto trilaminar têm um melhor potencial para a implantação desse embrião. Mas outras alterações que estão no ambiente uterino, como aumento das células natural killer, como pólipos, miomas, endometrite, presença de adenomiose, tudo isso pode impactar sim na taxa de sucesso da implantação. O último fator que a gente vai conversar é sobre o fator masculino. Os fatores masculinos graves estão diretamente ligados a essa divisão embrionária, principalmente no 5º e 6º dia, que é o estágio de blastulação. Então, quando a gente tem um fator masculino grave, a tendência é que seja pior essa divisão no 5º e 6º dia. Também a gente leva em consideração o índice de fragmentação de DNA espermático. Ele está também totalmente ligado a essa formação de embrião e a taxa de aneuploidia.
Quando a gente tem fator masculino grave, a tendência é que se formem menos embriões e que esses embriões possam ter um potencial de implantação menor do que quem não tem fator masculino. Cada caso é único, por isso é importante que a gente entenda a necessidade de cada casal para planejar um tratamento mais personalizado. Agora, não existe um número máximo de tentativas que a paciente precisa ter para engravidar. Os estudos indicam que 80% das pacientes engravidam com até 3 tentativas de FIV, mas algumas pacientes pode ser necessário um número maior de tentativas. Quando a gente tem, por exemplo, uma baixa reserva, então a gente consegue coletar poucos óvulos por punção ovariana, são grupos de pacientes que provavelmente necessitam de mais tentativas até que a gente atinja o nosso positivo. Principalmente também mulheres mais velhas ou que têm fatores masculinos graves, que a gente não consegue formar um embrião de qualidade, um embrião euploide para transferência. Então, por isso que eu digo que é muito pessoal, né? Cada caso é único e merece uma investigação e um tratamento personalizado para a gente alcançar o nosso positivo. Mas é claro que a cada tentativa a gente aprende algo novo. A gente pode ajustar medicações, mudar o tipo de estímulo ovariano, ou até pensar em utilizar óvulos doados ou o sêmen doado para melhorar as nossas chances. Então, nada é perdido no tratamento de reprodução humana. Agora, se após 3 ou 4 tentativas de fertilização in vitro a gente não alcançou o nosso positivo, pode ser necessário outras estratégias para que a gente alcance o nosso positivo. A primeira estratégia é a biópsia embrionária e análise genética. Hoje, a gente já indica para uma grande parcela ainda das pacientes que fazem FIV, mas em casais mais jovens, eventualmente, eles não realizam a biópsia. Então, a gente descobrir se a causa dessa falha de implantação é embrionária é essencial para a nossa chance de sucesso. Outra possibilidade é a gente avaliar a qualidade desses gametas, óvulo e espermatozoide, e se a gente achar necessário, mudar esse gameta. Então, utilizar óvulos doados ou sêmen doado para melhorar a nossa chance de sucesso. Claro que não é uma decisão fácil, ainda mais quando a gente tem óvulos disponíveis e espermatozoides disponíveis, mas é uma forma de tratamento que melhora, sim, a nossa chance de implantação. Os fatores imunológicos, trombofilias e outras causas de falha de implantação também podem ser pesquisados para aumentar a nossa chance de sucesso. Claro que em grande parte das vezes a gente não espera essa falha de implantação recorrente para fazer essa pesquisa. Essa pesquisa vai sendo feita durante os tratamentos de fertilização in vitro ou até antes da implantação embrionária, principalmente nos casos em que a gente tem uma baixa reserva, um baixo número de embriões e uma dificuldade para formar embrião euploide. A gente já acaba pesquisando antes justamente para excluir esses fatores. Mas, às vezes, mesmo excluindo esses fatores, às vezes existem fatores ainda mais raros que precisam ser pesquisados para aumentar a nossa chance de sucesso. Então, cada tentativa vai nos auxiliando para a gente melhorar e chegar ao nosso positivo. Cada paciente tem um caminho único durante a fertilização in vitro. Algumas vão engravidar na primeira tentativa, enquanto outras vão precisar de mais de um ciclo. O importante é manter um plano estruturado para alcançar o tão sonhado positivo. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais conteúdos de fertilidade e reprodução humana. E claro, se você tiver dúvida, já deixa aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!